Olá, continuando nosso assunto que a gente está conversando nesses dias sobre batalha espiritual. Uma das coisas muito importantes que a gente não pode esquecer é sobre a oração. E hoje eu quero falar de um outro tipo de oração em específico, que é a oração de intercessão. Como é importante nós orarmos pelas outras pessoas, em favor de outras pessoas. Então a Bíblia nos diz que Deus mesmo procura intercessores, Ele mesmo está procurando pessoas que orem por outros, que busquem o favor dele por outras pessoas. E lá em Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, Deus está dizendo que Ele mesmo procurou alguém que se colocasse na brecha, que tapasse o muro e que estivesse ali em favor daquela terra para que ele não a destruísse. Então, o que acontece? Por que a expressão que a gente diz que o intercessor é aquele que se coloca na brecha em favor de outros? Por quê? Porque naquela época ali que Deus falou ao profeta Ezequiel, a cidade de Jerusalém, ela era construída, né, dentro dos muros. E os muros da cidade, eles eram tão grandes a ponto das pessoas morarem dentro dos muros e em cima deles. Então eram construções muito fortificadas. Mas acontecia que quando um exército inimigo, um outro povo vinha para conquistar aquela cidade murada, a primeira coisa que eles faziam era furar a defesa nos muros, era quebrar os muros, abrir brechas dentro, né, para entrar dentro das casas que ficavam ali nos muros, para entrar na cidade. E aqui Deus está dizendo: busquei um homem que tapasse a brecha. Ou seja, quando a cidade estava sendo atacada, os soldados se colocavam na brecha, né, no meio daqueles buracos, e ficavam com o próprio corpo defendendo a cidade de quem vinha de fora, a ponto de não deixar que outros entrassem e destruíssem. Assim Deus está falando com o povo na questão de que ele procurou um que se colocasse na brecha pela vida de alguém, pela vida de outra pessoa. Nós podemos dizer aqui que muitas pessoas têm buracos na sua vida, brechas, né? O muro tá faltando pedaços naquele muro, e o Senhor procura uma pessoa que se coloque ali entre o pecado daquela pessoa e o Senhor, para que a vida, para que a família, para que aquela pessoa seja restaurada, para que uma cidade seja restaurada, uma nação seja restaurada. Por isso o Senhor nos chama hoje a orar, não só pelas nossas vidas, pelos nossos questionamentos, pelas nossas situações, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Tantos pedidos de oração que a gente tem, as pessoas têm tanta coisa para pedir para Deus em oração, mas Deus está chamando a gente para algo mais, não só para olhar para nós mesmas, mas para orar por outras pessoas. E eu quero dar esse alerta para você, mulher: seja uma intercessora dentro do seu lar. Seja uma mulher de oração, seja uma mulher que busca o Senhor, não só pela tua própria vida, mas pela vida da tua família, pelo teu marido, pelos teus filhos, pela tua igreja, pela tua família, pelo teu trabalho. Seja uma mulher que ora pela sua cidade, que ora pela nação, que ora pelas nações da terra. A gente sabe que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu creio que a vinda do Senhor Jesus está logo aí. Jesus está vindo, está chegando, e nós precisamos nos preparar como mulheres de oração, de intercessão, mulheres que oram, que buscam ao Senhor pela sua casa, pela sua família, mas também por tantas pessoas, né? Às vezes a gente ora pela nossa família,
por aqueles que já estão conhecendo a Deus, por aqueles que já estão fazendo parte do reino de Deus, e a gente esquece de orar por aqueles da nossa família que são pecadores, que estão no vício, que estão afundados no pecado, que estão lá fazendo coisas erradas, que não querem saber de Deus. A gente deixa de orar por essas pessoas. E Deus está dizendo: eu não vou destruir a terra se um só tapar essa brecha. Se um só se colocasse para tapar esse muro, eu não ia entrar com destruição. Então cabe a nós, mulheres, que Deus está levantando nesse tempo. Nós somos chamadas como reparadoras de brechas, como mulheres intercessoras. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu achava que eu não tinha nenhum chamado do Senhor. Eu não tinha nenhum chamado dele para fazer na sua obra. Eu pensava: eu vou vir aqui, eu vou vir à igreja, eu vou sentar no banco, vou ouvir a palavra, voltar para minha casa e eu vou passar a vida toda sentada aqui ouvindo, recebendo e sendo abençoada. E para minha surpresa, o meu marido, o pastor Fernando, foi chamado para o ministério, né? Deus já revelou para ele que tinha um chamado para ele pastoral, mas eu achei que não seria pastora. E eu continuei ali sentada, sem fazer nada na obra, somente buscando para mim, até que Deus me chamou para ser uma intercessora. E eu comecei a orar dentro da igreja, nos dias de culto. Nós começamos a nos reunir nos dias que não tinha culto na igreja, para orar pelas pessoas que estavam indo, pelas famílias, pelos pastores. Começamos a orar, eu aprendi a jejuar, eu aprendi a fazer propósitos com Deus, eu aprendi a buscar o Senhor não só pela minha vida, comecei a colocar a vida de outras pessoas diante do Senhor e eu vi muitos milagres. E eu quero dizer para vocês, eu fiquei 10 anos à frente do Ministério de Intercessão e eu tive um despertamento na minha vida espiritual, porque foi ali que eu comecei a orar mais, a me importar mais com as almas, a olhar para as outras pessoas e querer que elas também estejam na presença de Deus. E foi ali o tempo que Deus me despertou na minha vida espiritual, que eu mais tive intimidade, que eu aprendi a ter intimidade com Deus. Enquanto eu orava pelos outros, enquanto eu orava por outras pessoas, Deus fez milagres na minha vida. Deus fez tanta coisa. Hoje eu posso compartilhar tantos milagres que Deus já fez. Eu já vivi tanta coisa na presença de Deus e tenho vivido, e hoje eu tenho colhido sementes preciosas que eu semeei lá na intercessão, quando eu estava lá somente orando pelas outras pessoas. Hoje eu tenho a minha família abençoada, hoje eu vejo milagres na minha família acontecendo, que eu sei que foi semeadura, porque um dia eu disse sim para esse chamado. Quando eu li essa passagem, busquei entre eles um homem que tapasse o muro, né? E Deus falou: mas a ninguém achei. Quando eu li essa palavra pela primeira vez, eu chorei. Eu chorei e falei: Senhor, não é possível que não tenha uma pessoa para orar pelos outros, que não tenha uma pessoa que se disponha a buscar a tua presença em favor de outros. Então eu tô aqui. Eu quero ser essa pessoa. E desde então eu tenho sido uma intercessora. E isso é maravilhoso, porque eu tenho visto milagres que eu não peço, mas que acontecem porque eu estou orando por outras pessoas. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o intercessor, que intercede por nós todos os dias diante do Pai. Ele morreu, ele ressuscitou, ele está sentado à direita de Deus e ele intercede por nós todos os dias. Então, todos os dias eu posso chegar diante do Senhor e orar pela minha vida, pela vida de outras pessoas, porque eu estou orando e o Senhor Jesus está clamando ao Pai por nós, pela minha vida e pelas orações que eu estou fazendo. E também eu tenho a certeza, né, que Jesus me assegura, quando ele disse para os seus discípulos: eu vou para junto do Pai, mas não fiquem tristes, eu vou mandar para vocês o Consolador. Então Jesus enviou o Espírito Santo, que hoje habita dentro de nós. Então eu tenho a certeza que o Espírito Santo está dentro de mim e ele me ajuda na minha oração, porque a Bíblia diz que não sabemos como orar. Então quem ora em nós e quem leva a nossa oração ao Pai é o Espírito Santo. Então eu tenho a certeza que eu posso sim me colocar na brecha
por outras pessoas, porque eu tenho Jesus intercedendo por mim diante do Pai dia e noite, e porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que me ajuda, que me mostra pelo que eu devo orar, como eu devo orar, e quando eu não sei orar, muitas vezes eu só fecho os meus olhos, eu só dobro o meu joelho, e muitas vezes eu choro. Eu nem tenho palavras, mas o Espírito Santo, ele nos ensina, e até com gemidos inexprimíveis, ele leva a nossa oração para o Pai. Então, que essa palavra, ela vem incentivar você. Eu quero dizer para você, mãe, esposa, você, mulher, interceda. Interceda pela sua casa, interceda pelo seu marido. Tem vezes que você quer falar para o marido todas as falhas, os pecados, os defeitos dele. Eu digo para você, ore por ele. Né? Às vezes os seus filhos estão fazendo coisas que não agradam, que você não está se agradando. Mais do que você falar, mais do que as tuas palavras, são as tuas atitudes. Dê você um bom exemplo dentro do seu lar e ore pelos seus filhos. Vai lá, quando os filhos não estão em casa, põe a mão no travesseiro, põe a mão no travesseiro do marido, ora enquanto tá fazendo a comida para eles, ora enquanto você passa a roupa, guarda a roupa deles lá no guarda-roupa, ora, tenha a ousadia de colocar a mão na cabeça dos seus filhos e dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Ore pelo seu marido, ore pela sua família. Às vezes você vê coisas aí na sua família que você não gosta. Ora, interceda, seja uma reparadora de brechas diante do Senhor, e Ele vai fazer muitos milagres, e Ele vai fazer coisas na tua vida que você nem vai pedir, porque você vai estar intercedendo pelos outros e Deus vai estar cuidando da tua vida. Que Deus te abençoe e que o Senhor te levante, mulher, como uma grande intercessora nesse tempo, em nome de Jesus.